resgatar a intensidade de um time que praticamente parou no tempo. O time tem que ter a cara da Ponte Preta. Coincidentemente, o meu estilo de trabalho tem muito a ver com a Ponte Preta. Eu quero um time com um perfil da Ponte Preta, com uma tradição da Ponte Preta. Como eu frisei, um time que gosta de guerrear. Para guerrear, você tem que ter saúde. O futebol hoje é muito competitivo, é de altíssimo nível. Uma das coisas que nós alteramos no nosso dia a dia, você entende? É a questão de intensidade de trabalho. Em entrevista ao programa Os Donos da Bola, Hélio dos Anjos comentou sobre esse e outros assuntos. Uma das prioridades do treinador é aumentar o aproveitamento dos jogadores da categoria de base. Durante o programa, Hélio chegou até a citar o nome de 4 jogadores que serão promovidos nos próximos dias. Entre eles estão Vitinho, Matheus, Amaral e André. Hoje nós já temos, fora os que estavam aqui, nós já temos mais 2 jogadores treinando com a gente, que é o Matheus, um atacante de beirada, e o outro, eu posso estar um pouco precipitado, mas eu gosto de fazer esse tipo de aposta. O outro vai ser um jogador de luxo da Ponte Preta, que é o Vitinho. Impressionante, já tinham me falado quando a gente colocou aqui no grupo. Impressionante a capacidade desse garoto. Além dos jogadores da base, essa reformulação também vai contar com novos reforços. Os laterais Arthur e Bernardo, por exemplo, já estão praticamente acertados com a Alvinegra e só falta o anúncio. Arthur, inclusive, chega para sua segunda passagem no Moisés Lucarelli. A primeira foi em 2017, ano em que a Ponte ficou com vice-campeonato paulista e acabou sendo rebaixada no Brasileirão no final do ano. O lateral esquerdo já se despediu do Goiás e chega hoje à cidade de Campinas. Quem já está treinando com o elenco é o lateral direito Bernardo. O jogador que disputou o Paulistão pela Ferroviária chega com contrato até o final da temporada. Além do atacante Nicolas, que também está com acerto encaminhado, a Macaca está fechando os últimos detalhes com Danilo Gomes. Também atacante, Danilo pertence ao São Paulo e deve disputar a Série B com a camisa da Alvinegra. Ô Júlio, o Hélio dos Anjos, primeiro importante, né? Ele falou que vai dar oportunidade para a base, mas encheu a bola aí do Vitinho. Você tem lembrança do Vitinho disputando a Copa São Paulo? A Ponte não foi bem na Copa São Paulo, mas você tem lembrança desse jogador? Batista, poucas lembranças. O jogador que chamou muita atenção na Copa São Paulo da Ponte foi o Antony, né? Que é o lateral esquerdo, inclusive. Muitos torcedores da Ponte pediram a promoção do Antony, mas no caso, o que o Hélio dos Anjos disse aí até sobre a conversa que ele teve com o Edson, com outros funcionários que cuidam aí do departamento de base da Ponte, é que o Vitinho, não só pelo recorte do campeonato da Copa São Paulo, mas também por todas as competições recentes que ele disputou com o time sub-20, né? Um jogador que teve regularidade. A Copa São Paulo é uma competição muito rápida, né, Batista? Ali é um período muito curto, então é difícil tirar como recorte, né? A Ponte está apostando no Vitinho, que disputou o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, da categoria, e esse jogador, na avaliação da comissão técnica, já merece ser melhor observado daqui para frente. Bom, CH, uma opinião, ontem não deu tempo, né? O programa estava bastante corrido, mas sobre a entrevista, o que você achou da entrevista do Hélio dos Anjos, exclusiva aqui na tela da Band? O Hélio é um cara muito polido, educado. Eu gosto muito do Hélio, como profissional e como pessoa, tenho muito respeito por ele. Ele disse, assim, de uma maneira muito educada, que o time precisa de reforços e precisa de um preparo físico adequado, que a Ponte apostou em algumas situações no Campeonato Paulista que não deveria, né? Que o curso agora das coisas será diferente. E qual é esse curso diferente? Contratar jogador pronto, não é? Dar oportunidade à base, e ele vai tentar melhorar essa base que na cabeça dele já existe. Na minha não existe. Mas ele está, até por necessidade, por obrigação, porque o recado que ele mandou para mim, pelo menos, foi que a Ponte, não, essa reformulação anunciada, ela não vai ser do tamanho que muita gente divulgou aí, não. Pelo menos por enquanto, salvo engano da minha parte. E eu espero estar enganado. Eu quero e acho que é necessária uma reformulação de no mínimo 10 a 12 jogadores novos. Mas eu não sei se a Ponte, financeiramente falando, ela vai conseguir fazer
uma reformulação desse tamanho. De qualquer maneira, como o preparador físico é diferente, o Hélio está no início do trabalho, sempre a gente deseja e cria uma expectativa de algo diferente. Porque, Batista, se não for diferente, muito diferente do que foi apresentado no Campeonato Paulista, vou repetir o que eu tenho todo dia praticamente falado na Rádio Bandeirantes. A Ponte não faz os 20 pontos necessários, mínimos, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora, Tigrão, a Ponte, nos seus piores momentos ao longo da história, recorreu à base, como foi em 69, né, quando subiu. Numa dessa apareceu o Dicá, vários jogadores durante esse período. A Ponte, inclusive, que fez uma grande campanha em 70. Se não fosse aquele pênalti dado pelo Arnaldo César Coelho, pênalti do Luiz Henrique no Terto, que 14 anos depois, o Arnaldo César Coelho, vendo um vídeo, reconheceu de que houve a falta, mas a falta foi fora da área. É o Henrique. Então, o Henrique no Terto. O zagueiro que fez o pênalti foi o Henrique. Ponta do São Paulo. Foi 7,5 metros fora da grande área. E o governador, então governador Laudo Natel, ele acumulava as funções de governador do estado e presidente do São Paulo. E ele estava no banco, né? Então o restante você pode tirar a conclusão, aí eu não vou me estender muito. O campeonato era diferente, esse jogo aí não foi a final, não tinha uma final, era pontos corridos. Mas a Ponte tinha um ponto à frente do São Paulo. Sim. E valia título. Não daria tempo do São Paulo recuperar, valia porque título. Depois tinha mais um jogo pela frente, tinha mais uma rodada pela frente, e naquela época eram 2 pontos por vitória, e não 3 pontos por vitória. O resultado determinou o campeão paulista daquele ano. Mas o que eu quero dizer, né, estou citando aqui uma temporada, mas tem várias outras que a Ponte recorreu à base. E agora está novamente nessa situação, sem dinheiro, sem perspectiva, e o Hélio dos Anjos vai apostar na base. A Ponte vinha apostando na base, né? Colocou aí o Thiagão para jogar, o zagueiro. Leonaldo veio do Taubaté, não é bem da base, mas ele veio para a base. Foi profissionalizado na Ponte. Pode ser considerado também da base, claro, né? Claro. Mas alguns jogadores não deram certo. O caso do Pedrinho não funcionou, o caso do Jean Carlos não funcionou. Ainda não. Então, qual que é o seu pensamento? Você acha que pode dar certo, como deu em outras temporadas, como essa de 69, quando a Ponte subiu? O único título que a Ponte conseguiu foi em 69 e depois também grande campanha em 1970. Para os mais jovenzinhos, a Ponte caiu para aquilo que era a Série A2 hoje, em 1960. E ela disputou 10 anos a divisão de acesso. Esse campeonato que a Ponte vai disputar o ano que vem em nível regional. E a Ponte montou um time por ano de medalhões e gastou muito dinheiro. Tinha mais dinheiro, guardando-se as devidas proporções e o custo que era o futebol, né, do que tem hoje. Trazia jogador de São Paulo, Palmeiras, né, trouxe Urubatão lá do Sul. Bom, enfim, a Ponte montou vários times com medalhões. Em 65, né, deu aquela escorregada na final, perdendo em casa para a Portuguesa Santista, com um time muito experiente. E aí, em 69, sem ter os mesmos recursos de outros anos anteriores no mesmo campeonato, ela recorreu à base. Só que a base tinha um tal de Dicá, tinha um tal de Nelson Batista Júnior, que jogava com o nome de Nelson. Depois no São Paulo e no Santos, Nelsinho. Na Ponte ele era Nelson. O Wilson Nelson, Samuel, um dos maiores zagueiros da história da Ponte. Então, que eu não vou falar de todos aqui, mas a Ponte tinha uma matéria-prima muito boa. Eu sou sempre favorável a que se recorra à base, mas a base tem que ter qualidade. Se você deixar na mão do Pedrinho para resolver o acesso da Ponte da Série B para a Série A, ou pelo menos a permanência, por enquanto não é ele ainda. Não está pronto. E as oportunidades que teve, infelizmente, não foi bem. E o mesmo nós podemos dizer do Jean Carlos, que tem potencial, mas não tem personalidade ainda para segurar uma responsabilidade desse nível. Já o Leonaldo é uma realidade. É um jogador que já chama a atenção de grandes equipes aí do Brasil e do exterior. Então eu acho sempre positivo apostar e recorrer à base.
apostar na base e recorrer a ela. Mas ela precisa ter uma qualidade mínima que dê esse material de qualidade para o treinador do time de cima trabalhar, o que me parece não ser, até pela falta de estrutura das categorias inferiores da Ponte, não parece ser esse o momento de ter qualidade suficiente. Agora, uma ou outra pinçada de jogador da base é sempre muito importante, mas não é o suficiente, e não se mirem, não tomem como exemplo o ano de 69, que aquilo foi um ponto fora da curva pela qualidade que o elenco tinha, né? Pela qualidade que existia nas categorias de base. Mas eu acho positivo que o Hélio esteja com um discurso otimista com relação à base e de boa vontade com relação à base. Agora, um outro ponto que me chamou a atenção, concluindo na entrevista dele, foi o fato de que ele admitiu, com muita polidez, com muita sutileza, de que o grande flagelo da Ponte foi o despreparo dos jogadores do ponto de vista físico no Campeonato Paulista, onde a Ponte foi rebaixada. Bom que ele reconheça isso, mas que seja corrigido isso também, o que é difícil, porque vai estar chegando o jogador com o campeonato em andamento. Agora, isso que o Hélio admitiu já foi visto com muita clareza por Stevie Wonder, por Ray Charles e pela Kátia, cantora.